Olá, vamos a mais uma aula. Como eu prometi na aula 57, nós calculamos quais eram os números que apareciam com maior frequência em determinados sorteios, e lá nós calculamos um ranking, e esse ranking às vezes dá algumas duplicações. Por exemplo, se dois números apareceram mesma quantidade de vezes nos sorteios, qual posição que eles têm no ranking? Então, hoje vamos ver como tirar esse desempate, como fazer um ranking sem que ninguém vá empatar e sem prejudicar de forma muito substancial a colocação de determinados itens do nosso ranking. Lembrando que o nosso canal aqui, o Excel Além dos Números, tem um grupo no WhatsApp, que o link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostar do vídeo, não esquece, dá um like, segue, se inscreve no canal e coloca lá o sininho para sempre receber as novidades quando começarmos com uma aula nova. Então, vamos à nossa aula. Esta foi a planilha que nós paramos na aula 57, ou seja, tínhamos aqui 50 rodadas, né? A cada rodada foram sorteados 7 números, nós não fizemos isso, eu criei esse banco de dados antes da aula 57. A partir desse banco de dados, nós colocamos aqui os 25 números, porque o sorteio ia do 1 até o 25, usamos o contar se para saber quantas vezes o número 1, o número 2, o número 3 até o 25 haviam aparecido, e calculamos a ordem, né? Ou calculamos um ranking para esses números e descobrimos lá que o número 17 apareceu, apareceu 31 vezes no nosso ranking e que então ele ficava com a posição número 1 do ranking. Aqui nós colocamos os top 10, acabamos colocando o 11º aqui porque eu queria mostrar para vocês que do 12º em diante ia dar um probleminha. Então, colocamos, vamos aqui só no top 10, procuramos, através do índice e do CORRESP, quem era o número 1, né, quem era a primeira posição do ranking, ou seja, aqui, quem era o ranking, número 1, e trazíamos o número. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso para forçar que a gente usasse o índice e o CORRESP, porque se por acaso na estrutura dos dados que eu estava montando, se eu tivesse colocado o ranking sendo calculado aqui, ó, antes do nosso número, eu poderia ter, em vez de usar o índice CORRESP, ter colocado também aqui um PROC-V, ou seja, procuro a primeira posição do ranking, aqui, pulo 2 vezes e ponho 0 para ser exatamente igual ao que eu quero, né? Ou seja, um falso, só traz se encontrar mesmo o número correto. E aí substituiria o nosso índice CORRESP por um PROC-V. Mas eu quis realmente na aula anterior deixar aqui o ranking para que o que eu encontrasse aqui tivesse que trazer a correspondência dele da outra coluna anterior, propositadamente para que vocês aprendessem mais uma função, ou melhor, a conjugação de duas funções, que era o índice CORRESP. Mas por isso que é importante nós pensarmos muito bem na estrutura dos dados que estamos trabalhando, né? Veja, só o fato de ter tirado uma coluna e realocado ela me facilitou em muito a função que eu ia escolher para usar. Então, cuidado aí quando trabalharem com os bancos de dados, é sempre bom pensar um pouquinho mais. Então, na aula passada, eu tinha dito para vocês que nós poderíamos calcular a posição 12, a 13, a 14, a 15, a 16, né? E assim por diante. Não é muito inteligente o que eu estou fazendo, mas vamos lá. Até a posição 20, por exemplo. E aí ele me diz o seguinte, ó, olha, eu não tenho posição 12. Eu digo, não tem mesmo? Não, vejam, no ranking, se nós colocarmos aqui um filtro, vamos perceber que do 10, o 11, ele pula para o 17. O que acontece aqui? Vamos filtrar só o 11 para nós vermos. Acontece que os números 3, 4, 6, 9
14 e 19, todos eles aparecem 12 vezes na nossa listinha de números. Vamos ver uma coisa aqui, por exemplo, deixa eu ver se está aparecendo algum 14. Não? Tem algum desses números aqui? O 6 aqui, ó. Imagina que em vez de 6, esse 6 eu não quero. Vou pegar aqui, ó. Esse 6, em vez de um 6, eu tivesse um 7 no lugar dele. Olha, o 6 já passaria a ter 11 vezes, e aí já estaria no ranking número 16. Então, ele mudaria a posição de ranking dele, porque muda o número de vezes que ele aparece. É claro, o número 7, que apareceu 26 vezes, já apareceu mais alguma. E está aqui dizendo, então, que no ranking a posição, o top 16 é o número 1, que aparece 11 vezes. Vamos lá, como é que nós podemos fazer para tirar esta igualdade? Porque isso aqui é um número 12, se nós vermos assim. Aqui vai ser um número 11, porque nós mexemos, né? Tiramos um 6. Mas aqui, de novo, vai ser ó, F2, F9, ele me dá um 12 redondo. O que acontece aqui? O Excel tem uma função que se chama aleatório. Veja que ele não vai nenhum parâmetro. Se eu abrir e fechar o aleatório e gerar muitos números assim, quantos eu quiser, cada vez que eu mexer da minha planilha, fizer qualquer coisa, ele vai, vejam que ele recalcula todos os números. E o aleatório, ele nunca dá um número maior que 1. O aleatório é sempre 0, alguma coisa. O que nós fazemos? Existe um truque aqui no Excel. Se todo mundo aqui está dando 12, né? Ou todo mundo, ou 4 ou 5 números dizem que contaram 12 vezes, nós podemos, para não alterar muita coisa, somar aquela quantidade que eu estou contando, um aleatório, por exemplo, dividido, nem sei quantos zeros eu coloquei aqui, por 1 milhão. Por quê? Porque ele vai ser um número infinitamente pequeno, mas muito dificilmente vai ser um número um igual ao outro. Então, vou formatar aqui e vou aumentar minhas casas decimais. Ó. Pode acontecer a casualidade de ainda achar aqui 2 aleatórios iguais, porque ele está gerando randomicamente. Mas é muito difícil. Como é que nós normalmente fazemos para fazer um desempate aqui? Nós fazemos o seguinte, dizemos para ele contar, e além do que ele contar, abre parênteses e dizemos, some um aleatório, fecha parênteses, dividido por um número muito grande. Então aqui dividir por 1000, por 10 mil, por 100 mil, 100 mil já chega, né? Vamos dividir por 1 milhão. E olha, agora que eu fiz isso, claro que aqui vai me dar mais casas decimais. Mas nós vamos ver, por exemplo, muita gente que continuou contando lá. Ó. O número 8 aparece 11 vezes, o número 17 e o 20. Aliás, desculpa, o número está nessa coluna do meio. O número 8 aparece 11 vezes, o número 11 aparece 11 vezes, o número 12 aparece 11 vezes. Assim como deve ter mais gente aqui. Ó. O 15 aparece 11 vezes. O 1 aparecia 11 vezes, o 6 aparecia 11 vezes. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um critério de desempate. Apesar de ser 11, se eu for olhar com mais casas decimais, ele não é bem um 11 agora, né? Ele é um 11,000045 alguma coisa. Quem era o meu próximo 11? Está aqui. Quem era meu próximo 11? Está aqui. Quem era o próximo? E assim eu vou encontrando alguns 11. Vamos pintar eles aqui de uma outra cor. E vejam que o ranking deles já não é mais com a mesma posição.
Porque no momento em que eu coloco um número, mesmo que insignificante, desculpa aqui, que era esse, na verdade, esse e esse. Mesmo que seja um número insignificante lá no final, ele serve como critério de desempate. Então, vejam, esse ficou no 16ª posição, 17ª, 18, 19, há de ter um 20 por aqui que eu não estou enxergando, está aqui, ó, o 20 e o 21. Então, ele criou internamente um critério de desempate. Ou seja, aquele, não sei nem dizer em que casa decimal está aquilo, mas deve ser na sexta, vamos ver aqui. F2, F9 transforma para número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá na 7ª casa decimal. Cuidado, se fizer F2, F9, tem que dar um ESC para ele voltar a ser fórmula. Vejam aqui em cima, ele é uma fórmula. Se eu der F2, F9 e sem querer ele der um Enter, vejam que ele ficou número, tá? Vou desfazer o que eu fiz para deixar a minha fórmula. Agora, um outro cuidado que a gente tem que ter é só aqui, porque casualmente ele está formatado mesmo para não ter nenhuma casa decimal, mas ele em algum momento poderia mostrar uma casa decimal, né? Então, o que a gente usa aqui como resultado nesse PROC-V de quantas vezes eu encontrei cada número? Eu vou usar aqui um arred. A função arred, ela arredonda aquele número, o arred, arredonda para quantas casas decimais eu quiser. Então, eu vou dizer, arredonde para 0, porque eu estou vendo um ranking, eu não quero ver casa decimal nenhuma. Então, vejam que agora copiei para todo mundo. Vou tirar esse monte de casa decimal, né? Porque não faz sentido. E está lá o meu número bonito. O que pode acontecer? Alguém poderia dizer assim, mas que critério de desempate você utilizou aqui para dizer que, né, na posição 11 até a 15 do ranking, nós encontramos os números 9, 19, o 4, o 14 e o 3. Não tem um critério, porque como a gente gerou com a função aleatório, ele, inclusive, se nós continuarmos editando isso, ele em algum momento pode até inverter essa posição. Por quê? Porque cada vez que eu edito alguma coisa que tem um aleatório, vejam aqui, ele está 54, 15 e 95 no final, né? Se eu der um F2 Enter, vejam que ele já mudou o número, não é mais o 54, é um 89. Então, nós estamos sujeitos com essa solução de que ele mude aqui ainda a ordem. Só que assim, por mais que ele vá mudar a ordem, esses números apareceram 11 vezes. Então, se ele está em 16º, 17º, por isso que nem sempre vale a análise quando a gente olha apenas um indicador. O importante é sempre nós acharmos mais do que um indicador para fazer as nossas análises. Então, aqui nós temos a posição do ranking de cada um dos nossos números e quando houve empate, né? Aqui vou pintar de outra cor também para a gente perceber aqui que houve também um empate. Aqui, ó, haveria um empate. Nós usamos a função corresp. A corresp, tô maluca hoje, né, gente? Usamos a função aleatório dividido por 1 milhão só para poder criar um critério de desempate. Se é justo ou não, vou dizer, sempre que se faz rateio ou critérios para alguma coisa, nunca é muito justo e alguém sempre vai achar que está mais prejudicado. Mas é uma forma de se fazer. Nós poderíamos, aqui estamos vendo números de loteria, mas poderíamos ver os clientes com maior frequência e outras coisas do nosso negócio. Então, hoje aprendemos aqui mais duas funções, né? O aleatório e aprendemos o arred. E, além disso, ainda aprendemos que se pensarmos bem como vai ser a nossa estrutura do banco de dados, a estrutura de onde procuramos as informações, nós podemos usar um PROC-V, que é uma fórmula muito mais simples do que a combinação do índice CORRESP. Se gostou, não esquece de dar um like aqui no vídeo, compartilha, deixa seu comentário, segue o nosso canal e põe sempre o sininho lá para ficar sabendo sobre as novidades. E na descrição do vídeo sempre está lá o nosso link para o grupo de Excel. Excel, além dos números, é o projeto que realmente se compromete e trabalha junto com você para dar um up na sua carreira ou no seu negócio. Fique com Deus!
e até a próxima.